tá ficando difícil até mesmo para aliados defender as ações de Israel em Gaza, após o massacre do dia 29 de fevereiro. No Brasil, o governo Lula tomou uma posição forte, dizendo que a ação ultrapassou todos os limites. Quem traz informação para a gente é a nossa Sofia Labanca. Vamos lá. E aí, Sofia, tá ficando difícil mesmo sustentar a posição a favor É, de Israel, né? especialmente do que aconteceu no ontem, né, Ana, dia Uhum. 29 de fevereiro. O que rolou foi um massacre, né, que já está sendo até chamado de Massacre da Farinha, em que caminhões de ajuda humanitária entraram lá no norte de Gaza e, obviamente, muitos palestinos que, com a situação de fome que está sendo causada por esse conflito, foram buscar essa ajuda e daí membros do exército de Israel dispararam contra eles, resultando aí em mais de 110 mortos, né? O último número que eu vi era 112, mas como tinha mais de 700 feridos, é possível que esse número a essa altura já tenha aumentado. A versão dos israelenses é de que ocorreram dois episódios diferentes. Primeiro, teve uma confusão que foi gerada pelos próprios palestinos lá, que resultou em atropelamento e pessoas sendo pisoteadas. E daí, depois, os palestinos foram para cima dos soldados de Israel de maneira agressiva, e daí eles dispararam, e que esses dois episódios não teriam relação alguma. A versão de muitas testemunhas, que inclusive é trazida por agências de notícias reconhecidas internacionalmente, como a AFP, é de que não, que tudo começou com os disparos de Israel. Enfim, o Itamaraty, né, representando aí o governo brasileiro, lançou uma nota, e uma nota com um tom assim bem forte, né, chamou a situação toda de massacre e disse que a ação militar de Israel, isso aí são aspas, né? A ação militar de Israel em Gaza não tem qualquer limite ético ou legal. Então, foi o posicionamento do governo brasileiro. E daí muitos outros países também se posicionaram e aí chegou num ponto que realmente mesmo os países que são são aliados de Israel estão tendo que criticar depois dessa ação. Vamos lá no UOL ouvir o Jamil Chad. Vamos lá. Olha, Fabiola, antes de mais nada, é bom entender que o governo brasileiro não está sozinho nessa Nossa, indignação em importante. relação a essa cena. Ontem mesmo, o Martin Griffiths, que é o coordenador humanitário da ONU, foi extremamente duro em relação a tudo que está acontecendo. Hoje pela manhã, o governo da França e o governo da Alemanha, os dois governos colocaram notas dizendo que estavam muito preocupados em relação a essas cenas e pedindo que o governo, basicamente que os militares israelenses, deem todas as explicações sobre o que aconteceu. Então, mesmo vamos dizer assim, os mais próximos aliados de Israel na Europa, colocando essa questão como uma questão preocupante, pedindo explicações, e agora o governo brasileiro com essa nota colocando que isso é mais uma demonstração de que, justamente, o governo de Israel passou de todos os limites éticos ilegais. A nota não fala de crime de genocídio, não cita aquelas polêmicas, vamos dizer assim, que o governo brasileiro se meteu nos últimos dias. Mas ela é extremamente dura, ela foge, eu diria, ao teor das outras notas que foram publicadas pelo governo brasileiro ao longo aí das últimas semanas, dos últimos meses, eu diria, todos eles apontando eventuais crimes que possam ter acontecido nessa ofensiva em Gaza, todos eles pedindo um cessar-fogo, mas nenhum deles colocando dessa forma, né, de que o governo Netanyahu teria passado de todos os limites, ou não tem nenhum limite ético e legal, deixando muito claro que essa é uma ofensiva ilegal e não ética, ou seja, ali é uma frase bastante dura. Poder parar por aí. E enquanto o governo brasileiro não fez nenhuma menção àquela outra fala do Lula, né, sobre a comparação com o Holocausto e tal,
chamou bastante a atenção da imprensa brasileira que teve sim um governo que, se referindo a esse massacre de ontem, fez sim essa comparação, que foi o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, que repetiu aí o Lula e comparou a ação de Israel em Gaza com o Holocausto. Ah, E daí, Ana, a situação chegou num ponto que, mesmo em Israel, pegou mal. Estão rodando aí pela internet hoje, Ana, imagens de um protesto em Tel Aviv, com judeus israelenses protestando com sacos de farinha na mão, aí se referindo a esse nome que está caraca. ficando conhecido como Massacre da Farinha, né? Vamos colocar aí, a gente tem imagens. Vamos lá. אנחנו כאן, המוני יהודים וערבים פלסטינים אזרחי ישראל, כדי לדרוש הסכם הפסקת אש מיידי שיפסיק את המלחמה, שיפסיק את ההרג וההרס בעזה, שיחזיר בחיים את כל החטופים למשפחות שלהם. אנחנו כאן כדי להגיד שהדרך של המלחמה ושל הכיבוש נכשלה. הדרך הזו מביאה רק עוד הרג ועוד הרס, היא מביאה לנו עתיד שאף אחד לא יוכל לחיות בו. אנחנו כאן כדי להגיד שהסכם הפסקת אש זה הדבר היחידי שיוכל להציל אותנו, גם את הפלסטינים וגם את היהודים. ואחרי הפסקת אש אנחנו דורשים לסיים את הכיבוש, לסיים את השליטה על מיליוני בני אדם שחיים תחת השליטה של ישראל מבלי שהם אזרחים ישראלים. לזה אנחנו קוראים שלום ישראלי-פלסטיני, וזו הדרך היחידה להביא ביטחון לכל האנשים שחיים כאן. רק שלום יוכל להבטיח לנו ביטחון, רק חיים של חירות, עצמאות ושוויון, גם לפלסטינים וגם ליהודים, יגרום לזה שכולנו נוכל לחיות כאן בשגשוג ובביטחון. Esse aí que estava falando, Ana, é o Alon Lee Green, né, que é o diretor da Standing Together, que é uma organização que busca aí unir tanto judeus israelenses e árabes israelenses. Eu estava falando com uma fonte minha que já viveu em Israel e que ela estava me dizendo que é uma pessoa aí super crítica ao governo Netanyahu, e quando eu passei esse vídeo para essa minha fonte, até falou que é o cara que mais pede o impeachment do Netanyahu lá em Israel. Mas, de qualquer forma, o que está sendo dito é que o ato que aconteceu ontem foi o maior até agora, desde lá dos ataques do dia 7 de outubro do ano passado. Mas, mesmo assim, Ana, mesmo com tudo isso, o governo Netanyahu não parece dar sinais de voltar atrás. O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, comemorou o massacre de ontem. A gente pode ir lá para o Brasil atual e a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então está aqui, né? O ministro de Israel defende assassinato de famintos em Gaza e culpa a ajuda humanitária. Daí, ali no primeiro parágrafo da notícia, a gente vai ver, né, que o ministro da Segurança sionista de extrema-direita, Itamar Ben-Gvir, comemorou a chacina, chamou o ato de heróico e disse que os soldados agiram de forma excelente. Isso lembrando, né, que ele é membro aí do mesmo governo, Ana, que a gente estava falando semana passada da ministra da Igualdade, a Mei Golan, que estava falando que tinha orgulho das ruínas em Gaza. Então a gente vê que, assim, a essa altura, sinceramente, Ana, eu já estou falando da minha opinião, não estou falando aí, deixar bem claro a separação, mas eu acho que a essa altura, quem quer que continue defendendo o governo Netanyahu, você quer defender Israel, você quer defender a existência do Estado de Israel, que seja, ok, mas a essa altura defender o governo Netanyahu e os ministros que defendem massacres deles, assim, não tem justificativa, não tem como. Tá ficando cada vez mais difícil de sustentar essa posição, né? A tese da autodefesa de Israel, né? A justificativa, né, para a ofensiva de Israel em Gaza, ela vai ficando cada vez mais tênue, cada vez mais difícil de sustentar. E realmente, cada vez mais é preciso um discurso
radical, né? Um discurso de defesa, né? Que diz se orgulha das ruínas, um discurso de racismo, um discurso, né? Muito radical de extrema-direita para defender as ações que estão sendo realizadas ali, né? Então vai ficando difícil mesmo de sustentar essa posição também que muita da imprensa brasileira, né, tem sustentado também uma posição assim um pouco mais leve em relação a isso. Eu tô vendo mudar um pouco, né, o tom dos comentários, né? Não, peraí, acho que, né, não é por aí e tal, né? Ontem eu gravei um vídeo aqui para o Meteoro, que foi publicado hoje, que eu fiz justamente isso, de olhar como é que estavam as manchetes no Brasil logo que aconteceu esse massacre. Eu tenho a impressão que o tom mudou um pouco de ontem para hoje, mas ontem G1 chegou a lançar manchete que falava que morreram centenas em confusão em Gaza, sem citar o tiroteio aí de Israel. Não, isso Também rolou mostrei muito. CNN Brasil, que na manchete falava morreram palestinos durante confusão e deixavam para citar Israel só na linha fina. Então, só quem clicasse na matéria e entrasse ia ver. Viu só na rede social, ou viu só a manchete no site, não ia ver a citação a Israel. Então, assim, e foi uma coisa que pegou bastante. Muita gente nas redes sociais apontando, fazendo a comparação, e como, inclusive comparando com a mídia hegemônica de outros países, comparando com a mídia hegemônica brasileira, que estava, assim, muito, muito passando pano para o que aconteceu à mídia hegemônica brasileira. Eu tenho a impressão que caiu a ficha, porque hoje, quando eu estava pesquisando para fazer e gravar esse vídeo aqui, já está diferente. Já. Sabe? Essa é a minha Então hipótese. parece que assim, foi um primeiro momento, eles tentaram passar pano, viram o tamanho do estrago que ia fazer até a própria imagem dos veículos de imprensa fazer essa passada de pano e voltaram atrás e agora estão mais críticos. Para finalizar, fica aí o questionamento, né? Qual é o tamanho do pano que você tem que passar para assassinar, no mínimo, 100 pessoas famintas numa situação de guerra que estão tentando obter ajuda para sobreviver? Qual é a justificativa? É possível? Tem alguma justificativa? Eu acho que finalmente essa ficha está caindo, né? Vamos lá. É isso aí, Sofia? Era isso. Vamos lá, gente.